Bem-vindos ao Direito Mais Café, aqui na Vieiras Café Bariarte, saboreando hoje um cappuccino delicioso com formato de coração e um café americano, né? Estou aqui com Sim, o Dr. Juliano tchim, Bustolin, tchim. Tintim. Vamos tomar para a gente nunca ficar sem café. Sim. Hoje estamos aqui, vamos conversar sobre ações civis públicas, as ações populares e falar um pouquinho mais a respeito desse movimento Sim. que o Dr. Juliano vem desenvolvendo nessa luta em prol da população, da cidadania, em prol do interesse público real, oficial, Sim. vamos dizer assim, né, Sim. doutor? Doutor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigada pela paciência. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui. Não, eu que agradeço o convite e eu digo que quem sabe faz ao vivo, né? Foi uma Exatamente. experiência divertida para mim. Hoje eu aprendi que, além de advogado, eu sou assistente de produção. Não, vocês não estão entendendo. Tanto que, olha, eu estou com um assistente de produção aqui, o meu entrevistado hoje virou meu assistente de produção. Tem uns equipamentos assim, ele tem uma caixinha secreta no carro dele Meu que salva pai, vidas. meu pai diz que gaúcho preparado vale por dois, né? É, só é um problema, porque nós somos catarinenses, né? A gente faz. Ai, doutor, É, muito bom recebê-lo aqui. Nós já temos muita risada antes de sim, conversar e conversamos bastante coisa, bastante temas. E, e justamente uma das coisas assim que me instiga a estar aqui e a poder convidar as pessoas para a gente sentar e ter esse bate-papo e trazer informação para as pessoas é revolucionar, trazer conhecimento e trazer clareza. Vamos trazer luz aonde sim, há trevas, sim. né? Então, eu quero deixar a palavra para o senhor. Primeiramente, o que o senhor vê assim de essencial nas ações públicas e que te move nessa sua missão? Bem, para começar respondendo, eu gosto de dizer que nenhum de nós, operadores do direito, talvez tenha tido, no primeiro momento, o sonho de mexer com o direito. Né? Meio paradoxal isso. Eu, pessoalmente, quando eu era criança, eu queria ser astronauta, depois eu quis ser bombeiro. E em um momento da minha vida, eu queria ser lixeiro, simplesmente porque eu achava muito legal, do alto do Que meu prédio, bacana. o caminhão para a rua. Mas assim, falando sério, é, durante a minha faculdade, eu fui uma pessoa que se apaixonou pelo direito durante o curso e depois pela carreira no exercício profissional. Eu tive um professor alguns professores, mas especificamente um que me engajou muito nessa questão de, olha, a gente tem que dar algum retorno para a sociedade em relação ao que a gente faz. E aí coincidiu ser a mesma pessoa que me lecionava sobre as ações populares e as ações civis públicas, que é uma lei que originalmente é muito antiga, né? Sim, Principalmente no caso da ação popular, que é uma lei de 65, e para quem estuda na faculdade é fantástico, porque você pode resolver praticamente qualquer problema da sociedade. O cidadão pode. resolver tudo. É fantástico, ela permite que o cidadão comum, desde que tenha advogado, né, porque no Brasil tem essa restrição, ele combata é, atos, atos ilícitos em relação ao meio ambiente, ao erário, que é o patrimônio, os cofres públicos, ao patrimônio cultural, e hoje em dia tem algumas outras situações que envolvem a mistura disso numa situação mais social, né? E eu ficava pensando, cara, se no Brasil tem uma lei tão legal como essa, por que ela não vai para frente? Por Por que, que 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 as ninguém. coisas não mudam, Por que né? não muda, né? Porque assim, querendo ou não, todo mundo no Brasil, principalmente hoje em dia, né, tem uma opinião em relação a gestores públicos. E aí eu ficava pensando, cara, por que, que ninguém usa esse instrumento fantástico? No primeiro momento, eu achava que era que a pessoa no Brasil tem que construir um advogado para fazer isso, né? Mas depois, na minha próxima aula, eu aprendi que existia ação civil pública, que é quando o Ministério Público faz isso. E aí, essencialmente, é a mesma coisa, mas só que aí, como ele é um ator processual diferente, muda o rol de legitimados e a lei tem outro nome, mas é basicamente a mesma lei. E aí eu O comecei, objetivo sim, final é o é o mesmo. mesmo. E aí eu comecei a ver aquelas questões de Brasil, né? Porque eu comecei a entender por que isso não é tão usado. Para as pessoas comuns, né, para o cidadão, é um pouco difícil, porque além de ele ter que contratar advogado para lutar por isso, o custo para o cidadão é muito alto em relação a obter documentos. Eu aprendi que na prática
as informações públicas, elas não são tão públicas assim, mesmo quando você faz um requerimento de lei, que é a lei de acesso à informação, é muito difícil você obter informação, principalmente em tempo hábil. Quando te informam o que você precisa e o que você quer, eles te demoram muito tempo. E assim, eu sei que tem discussões sobre isso, mas a lei de fato ajuda, mas ela não dá uma segurança para te responderem rápido. E muitas vezes, para você fazer uma ação Aquele tempo dessas, essencial que você o tempo é é fundamental, crucial, é né? crucial. Por outro lado, eu também aprendi que no lado do Ministério Público é muito difícil nós termos nos entes federados, né, principalmente no papel dos estados, ministérios públicos que têm uma dedicação exclusiva em relação a isso. Nesse ponto, eu até parabenizo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não puxando saco, as pessoas sabem que eu tenho opiniões assim, um tanto controversas em relação ao MP, mas eu preciso reconhecer que no Mato Grosso, o nosso MP tem uma promotoria especializada para isso, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem uma vara especializada para isso. Essa especialidade faz muita Faz muita diferença diferença. no tratar disso, né? Sim. Puxando um pouquinho de sardinha, vamos dizer assim. Eu trabalho no Ministério Público exatamente numa promotoria de improbidade administrativa, né, de defesa do patrimônio público, que atua especificamente nessas questões. E o núcleo, né, ali como um todo, o núcleo da defesa da propriedade e do patrimônio público, é algo assim que eu vejo essencial, essa formação de núcleos, tanto como tem o núcleo da violência doméstica, o núcleo de defesa da vida, e o núcleo da defesa da propriedade administrativa e do patrimônio público. Essa especialização, essa especialidade no trato com a coisa faz muita diferença, porque no interior é clínico geral, Sim, né? Os promotores acabam tendo que atuar em diversas frentes. E isso faz com que o promotor muitas vezes escolha. Por isso que também é muito difícil, né? Porque, assim, por exemplo, comparando do Ministério Público, do cidadão que vai fazer, às vezes, o mesmo tipo de ação sobre o tipo de contrato, a pessoa tem que ser quase que uma especialista naquilo. Porque a parte jurídica de você falar assim, eu quero questionar o contrato por causa disso, é a parte fácil, porque muitas vezes esse tipo de ação acaba sendo uma técnica não jurídica, mas sim técnica em relação àquela matéria. Então, por exemplo, se um município tem algum problema com pagamento de despesas públicas, passa a ser muito mais uma questão contábil do que jurídica. E no caso do Ministério Público, por isso que eu acho legal a forma como foi organizado aqui, não só a questão do núcleo de improbidade, assim como o núcleo de ações coletivas e ações populares, que vocês têm o CAOP. Exato. Eu acho é fantástico. uma ferramenta essencial para a gente. O CAOP faz um trabalho incrível, assim, essas questões, tem perícia contábil, tem perícia de engenharia, Sim. tem as inúmeras perícias que a gente precisa ter para poder se chegar. Houve improbidade, né? Falando especificamente da improbidade, qual foi a extensão desse dano? Né? Vamos supor um contrato de uma licitação, teve fraude naquela licitação, ou não, o preço foi superfaturado, mas em comparação a quê? Sim. Né? Coisas assim que são tantas áreas de saberes e de conhecimento que o direito não supre. Sim. O operador a parte jurídica mesmo acaba sendo muito sucinta em relação ao que é a matéria de fato. Porque a gente, muitas vezes, você sabe, a gente, tanto no Ministério Público quanto eu como advogado, nesse tipo de ação, a gente muitas vezes defende um parecer ou um laudo. Exatamente. Então é aquela coisa, não é a gente que fala diretamente, é um perito, é alguém que realmente é habilitado para aquilo. E aí eu comecei a entender por que muitas vezes para o cidadão não tinha tanta ação desse tipo, porque realmente fica muito difícil dependendo da matéria. O cidadão fica mais engessado, né, sim, de ter sim, acesso. Sim. Principalmente em matérias específicas, por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente tem muitas vezes, assim, eu sei que tem vários tipos, mas aqui costuma ser em relação ao erário ou então ao meio ambiente. Então, por exemplo, na questão do meio ambiente, uma ação popular que realmente questione se tem dano ambiental é muito difícil, porque muitas vezes a pessoa tem que falar sobre manejo, e aí é engenharia florestal, e aí tem a legislação ambiental específica, e fica muito distante para a pessoa que às vezes tem a boa ideia. Nossa, eu quero ajudar a contribuir com... Há um tempo atrás até teve uma ação movida uma ação popular movida, acho que em Várzea Grande, com relação aos dejetos de frigorífico lá. Sim. E não vi como que desandou, mas assim, a questão principal era justamente essas questões técnicas
sanitárias, ambientais. É porque mexe até com o plano diretor do município, né? Sim, É exatamente. muito complicado isso, porque é igual, por exemplo, as pessoas acham que, vou querer fechar um comércio por causa da vigilância sanitária, que lá não tem, assim, não é limpa a cozinha. Cara, para você chegar nessa conclusão, vou fechar, é tão complicado do ponto de vista técnico, não é jurídico, é literalmente uma Técnico. questão de saúde. É igual quando a gente vai discutir, às vezes, a compra de um insumo na área da saúde, ou então a contratação de uma empresa para prestar algum serviço de Especializado, médico. né? É muito complicado isso. Então, tá comigo, né, como cidadão, às vezes eu brinco que eu vejo algo no jornal, fico puto e vou atrás dos documentos, né? Para isso virar uma ação, rapaz, eu muitas vezes sofro. Porque é um esforço colaborativo, né? Muitas vezes eu assino sozinho a ação, mas muita gente me ajudou a chegar naquela conclusão, amigo, conhecido, porque assim, tem matérias muito específicas. E lá no parquê vocês têm um núcleo, vários núcleos, na verdade, né? E Lá tem vários núcleos e tem essa assistência técnica que faz a faz diferença, muita né? diferença. E até ali, ali dentro do Ministério Público, demanda um certo tempo para essas perícias ficarem prontas, porque o CAUC atende todo mundo, né? O Sim. estado todo. Então, mas se não tivesse, seria Muito mais extremamente difícil. difícil. Até porque nós, como operadores do direito, né, que nem nós ali como assessores jurídicos e tal, o nosso conhecimento é jurídico. Que nem eu, você, nós dois nos formamos Em em direito. direito. Nós não temos formação técnica em engenharia sanitária, engenharia ambiental, Sim. contabilidade. Nós não temos esse conhecimento específico, né? Eu brinco que essas áreas mais exatas, assim, dá até pra gente fingir que estudar ou falar que eu entendo alguma coisa, mas assim, por exemplo, quando vem discutir uma improbidade de um contrato médico, cara, isso é tão complicado. Porque não, a gente pega assim, vamos só discutir a tabela SUS, né? E não é Não simples é, assim. não é. Não é nem um pouco. É igual, às vezes a gente pega algumas demandas assim, vamos supor, tal médico não poderia ser o técnico responsável por aquela unidade, porque não tem a especialização devida. Então por que que tá esse, mas é médico, tal, tal, mas não pode porque não tem, vamos supor, na área da psiquiatria, não tem não é especialista, Em não tem psiquiatria. residência em psiquiatria. Tá aquelas questões técnicas em relação a RQE, né? Mas isso é complicado, porque para o médico, aí talvez, isso que eu falo que o Brasil às vezes, um paradoxo. A pessoa pode não exercer um cargo de chefia, mas pode ser, às vezes, o médico que exerce aquela função no município. Por exemplo, assim, no interior também é outro problema. Às vezes eles não têm médico para todas as coisas. Então, o clínico geral, às vezes, faz tudo. Exato. Então, assim, às vezes o cara não pode ser o diretor de um hospital, responsável técnico por um hospital. Mas ele pode ser, às vezes, um psiquiatra no município sendo clínico. Exato. É muito estranho isso, às vezes, assim. Isso, quando a gente vai estudar... Pela falta de profissionais habilitados, né? E aí vai deixar aquela população sem atendimento total? Não tem como. Não tem como. São questões, e assim, vai de local para local, tem que se ver a situação ímpar ali, né? Sim. Não dá para se jogar tudo no macro. É diferente, por exemplo, vamos pegar Cuiabá. É uma cidade grande em comparação com uma cidadezinha do interior aqui, né? Então, aqui tem a possibilidade de se terem alguns especialistas, médicos especialistas. No interior não tem, vai ser só o clínico geral que vai fazer tudo. Quando tem, né? Quando tem. Porque tem essa também, quando tem o médico. Então, mas desse ponto de vista institucional, eu acho uma grande... Fantástico, porque aqui no Estado, eu não entendo tanto da história do Poder Judiciário para dizer quem começou essa especialização, se foi o tribunal, se foi o Ministério Público, mas de fato o CAOP foi uma ideia que não existe CAOP em todos os ministérios públicos do Brasil, não sei se vocês sabem disso. Por exemplo, se você for pegar no MPF, existem núcleos apoiados na Polícia Federal para coisas específicas, assim, às vezes, sei lá, explosivo, perícia contábil, né, dentro do negócio do COAF, mas não tem de fato, por exemplo, para todos os MPs, uma estrutura como tem aqui. E o tribunal acabou também tendo uma estrutura análoga. Hoje se discute se a nossa vara de ações coletivas de Cuiabá tem competência geral para o Estado, né? Eu acho que deveria ter, porque nós temos um juízo muito bom lá. Mas... E a estrutura para atender, né? Assim, aliás, a especialidade.
que eu acho muito problemático. Se caso o senhor esteja assistindo, doutor Bruno, eu acho que deveria ser o senhor, não Tá porque... jogando a bomba no colo do senhor, hein, doutor? Eu acho que ele deveria ser o magistrado, porque realmente ele é uma pessoa que lida diariamente com aquilo. E às vezes, por exemplo, o juiz de Itapurá, ele tem que fazer muita coisa, com marca única. Ele vai lidar com penal, ele vai lidar com vai lidar Sim. com divórcio, vai lidar com alimentos, vai lidar com ação de saúde, vai lidar com tudo. É aquilo que a gente estava falando. Esse tipo com acidente de trânsito, um cara que bateu, eu quero ressarcimento. Esse tipo de ação é muito específica e às vezes o juízo tem que ter uma ponderação diferente. Porque, por exemplo, assim, realmente, às vezes... O olhar é diferente. Sim, porque não é só porque é dano ao patrimônio público de modo abstrato. É porque realmente, às vezes, é o tipo de ação onde o momentum da decisão é a mais importante. É igual o processo de saúde. Tem aquela urgência, mas existe até mesmo dentro da urgência o momento certo de tomar a decisão. Então, assim, eu realmente acho que tem que ser um tipo de processo que tem um pouco de cautela, né? Claro que a nível nacional a gente fala que às vezes o pessoal tem cautela demais e os processos não andam tanto, mas assim, realmente a instrução tem que ser muito bem feita e, na minha opinião, tem que existir uma comprovação realmente farta disso. Porque é claro que às vezes também acaba prejudicando o andamento do processo em si, né? Porque ou às vezes prescreve, ou então se esvazia ele, né? Igual, por exemplo... Como é muito minucioso, né? Algumas ações são de uma extensão probatória gigantesca e demandam um trabalho imenso para conseguir chegar na prova. Ainda mais depois que mudou a lei, que exigiu dolo específico, né? Então, a questão da improbidade, sim. Na questão da improbidade, especificamente. Então, assim, é algo que demanda a prova muito minuciosa. Então, aí é onde entra, talvez, aquela crítica que eu tinha feito em bastidores, né? Porque, assim, às vezes a pessoa tem o start para a ação, mas o Ministério Público atua como fiscal da lei nessas ações. Só que dependendo da postura ministerial no momento, aí não da instituição em si, às vezes do promotor do caso, existe a situação também que o Ministério Público muitas vezes não ajuda nessa. Não impulsiona, né? Porque realmente tem aquela questão de ter uma estrutura melhor e tal. Eu sei que, novamente, eu vou falar de um caso concreto meu, sem dar qual é o nome do santo, mas realmente eu assisto isso às vezes. O MP, em alguns processos que eu comecei, não que eu esperasse ajuda, mas eu confesso, até de um ponto de vista filosófico, que eu imaginei que eu teria mais ajuda no MP. E tem processos que eu nunca tive, eu toquei sozinho. As pessoas acham que eu faço isso ganhando dinheiro. Eu até brinquei que na verdade, eu perco dinheiro. As ações que eu faço mais me fizeram perder cliente do que, porque eu advogo para política, do que me ajudaram. E assim, é uma coisa, por que você faz? Aí respondendo a sua pergunta, que foi lá no começo. Porque realmente é o meu lado idealista, assim. Esse professor meu que me falava isso me tocou para a vida, porque depois que eu fui ter a experiência no judiciário, eu confesso que eu passei por todos os estágios. Eu tive a fase em que eu era, assim, sei lá, todos nós temos em algum momento aquele despertar sobre como deve ser a justiça, né? O meu despertar foi logo depois que eu tive aquela constatação de que aquilo é só um processo. Porque todos nós, querendo ou não, a gente sabe. Em íntimo, a gente não fala, mas existe um momento da carreira de todo operador de direito que a gente trata aquela causa simplesmente como mais um número na nossa caixa. E sempre tem um caso que faz você voltar para si e falar, nossa, cara, isso é a vida de alguém, entendeu? Então, eu tive isso e depois que eu tive essa virada de novo, né? Porque a gente começa assim, daí o acúmulo de trabalho... Vai naturalizando as coisas. Que é aquela coisa, você sabe, dentro da urgência tem urgência. Tem urgência, exato. Então, aquela escolha de Sofia é muito difícil, né? Então, por exemplo, eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com alguém é trabalhar numa vara que só faz saúde. Nossa. Porque você passa a relativizar a doença. E isso é muito complicado. Não, essa doença é mais importante que aquela. Esse pode esperar mais do que esse. Esse aguenta esperar um pouquinho, não precisa de tanta urgência assim. E moralmente falando, todo mundo tem que ser rápido, né? Só que a gente sabe, o Estado não consegue atender todo mundo. Então a gente que acaba escolhendo. E aí... ter essa visão de escolha é algo bem... É muito problemático, porque isso se discute às vezes em um café num gabinete, né? Exatamente. Quem que vai? Olha, tem uma vaga na UTI. Quem que vai?
E aí, nesse momento, pode-se estar decidido entre a vida e a morte de alguém. Sim, Isso é tão profundo sim. e chega a dar aquela secada aqui na garganta de pensar nisso. O meu momento foi basicamente isso, né? Eu voltei a me importar. Deixou de ser. Começa sempre sendo a vida de alguém. Em algum momento, a vida é só processo. Voltou a ser a vida de alguém numa dessas comigo. No cotidiano acaba, Sim. né? A gente normaliza, porque querendo ou não, eu sou muito sincero sobre essas coisas, gente. Talvez mais sincero que eu deveria ser, mas. Mas assim, não tem como, porque a gente tem. Quando tá- Sou justo com isso, né? Muitos colegas advogados esquecem que o servidor público não é uma pessoa. Então, assim, tem dia que você não tá bem, tem gente que chega lá esculachando você. Eu sei que tem servidor que esculacha também, mas eu sempre tentei ser urbano com todo mundo, até quando eu tava do outro lado. E até mesmo no tempo em que eu tinha como processo, eu ficava pensando assim, ó, esse aqui é o dia do... Eu distribuía daquela maneira que eu não fazia. Hoje eu só faço os urgentes. E eu acho isso errado. Só que o meu caso que fez eu mudar isso, nossa, assim, eu nunca mais tive essa diferenciação. E aí foi quando talvez eu tenha me frustrado e falado, não, vou para advocacia. Porque de vez em quando eu faço justiça, né? Porque querendo ou não, o advogado, a gente fala assim, né? Quando a gente realmente quer ajudar alguém, a gente ajuda, porque eu faço muito pro bono. Cara, assim, se a pessoa vai Advogado é lá, função essencial na sim, justiça, né? se a pessoa vai lá, ela me conta a história, me sensibiliza, e, cara, direto eu tenho alguns casos que eu pego e falo, olha, a pessoa não tem como pagar, não quero nada, e eu faço. Para mim, do ponto de vista filosófico, não é porque eu sou advogado, mas eu acho que os atores processuais mais, assim, a Constituição fala isso, né? Mas para mim, Sim. a pessoa que tem um papel mais bonito no sistema não é nem o advogado, mas a pessoa que eu vou citar não deixa de ser um advogado, é o defensor público. Porque eu, por exemplo, eu posso escolher. Às vezes eu posso filtrar o cliente com base no preço, dizer, ou então se dizer, eu não quero a sua causa, ou então filtrar para o preço, dar um preço que a pessoa considere caro para não pegar. Mas o defensor público, em casos que ele não pode falar não, E ele tem que e atuar ele tem que da atuar, mesma forma, independente do caso, né? sim, Ele não, o defensor público, mas ele não escolhe o cliente, não escolhe o né? cliente. O assistido ali, ele não escolhe. É muito complicado porque É tem uma causa que função, mexe com a gente moralmente, né? sim, E aí eu não estou sendo nem sensacionalista de sim. falar com criminal, assim, civil mesmo. Porque todo operador de direito, seja juiz, promotor, advogado, defensor público, até o estagiário, cara, você vai passar um processo na sua mão que você vai levar para casa e comentar com alguém. Que vai te tocar de uma Sim, forma diferente, sim, né? Porque antes de ser operador de direito, não deixa de ser é uma pessoa, é um ser sim, é uma humano pessoa. com sentimentos, com emoções. E tem situações que tocam a gente de forma diferente, né? Sim. É, na, na improbidade teve uma situação que me tocou muito e eu achei muito bonita a forma como se deu o desenrolar, né? Numa vez que teve um mutirão e veio um caso que já era judicializado, era uma senhora que ela era professora aposentada, depois de 9 anos aposentada, sofreu um processo de desaposentação, porque em tese 5 anos não tinham sido comprovados que ela tinha trabalhado ou não. A escola onde ela trabalhou, o município lá, o local do arquivo pegou fogo. Então É, sumiu esse documento. Sumiu, não, que pegou fogo, queimou. E é uma época que não tinha digitalização das sim. coisas, né? Então ela depois de 9 anos aposentada, ela foi desaposentada, foi recolocada para trabalhar e o Estado entrou com ação contra ela para ressarcir aquele tempo que ela recebeu de Sim. aposentadoria, né? Então, aquele valor estava sendo descontado da, do, do salário dela todo mês, eu acho que era em torno de 30%, e era uma senhora que cuidava da filha e da neta que tinham problemas de saúde graves, cuidava do esposo também, que era aposentado, que recebia um salário mínimo, todo mundo assim com bastante com situações de doença na família. Ela E era o arrimo de família. ela era o arrimo de família. E ela ainda tendo o seu subsídio descontado para devolver para o erário público, que supostamente teria sido indevida aquela aposentadoria. E com isso, foi feito um acordo, né, firmado um acordo ali junto ao MP, para que se suspendessem aquele, aquele desconto mensal e ali ela também já tinha o tempo para
voltar para ser aposentada novamente, e para que ela fosse aposentada novamente. Então, o principal era suspender aquele desconto dela, né? Para se cancelar aquele desconto, ó, já foi reintegrado aos cofres públicos, tanto, tá ok, tá bom. E ali teve uma resistência inicial no judiciário que não quis homologar o acordo, não quis homologar o acordo, mas subiu para o tribunal e o tribunal homologou o acordo e acabou aquela... Eu brinco que... Isso, assim, foi algo que me marcou muito, porque era uma situação bem específica, assim. Eu brinco que é o raro, mas acontece bastante, né? Mas, felizmente, em Mato Grosso, de vez em quando é como Berlim, né? Ainda há juízes em Berlim. Mas é complicado, assim. A gente vê muito isso, né? Eu, por exemplo, tenho uma passagem muito semelhante, né, que ela está contando, e eu simplesmente sensibilizei pelo caso. Toda vez que eu vejo algo que me deixa... Eu brinco, eu literalmente sempre fico sabendo das coisas erradas pro jornal, né? Eu leio o jornal, eu fico puto, vou atrás de documentos e dá certo. Até hoje, por exemplo, eu fiquei conhecido como o terror de prefeitos, né? O terror dos prefeitos de Mato Grosso. Teve Doutor Juliano. Teve um veículo que começou a me nomear assim, e porque eu comecei a fazer ações populares questionando os shows, né? Isso ficou tão latente na minha vida que até hoje meus amigos e conhecidos, quando vêm fazer um show, me mandam a notícia e falam, processo. Mas o que eu ia comentar é que especificamente aquele caso da prefeitura. No final do ano passado, teve o então prefeito Emanuel Pinheiro quis fazer aquela operação de crédito junto ao Banco do Brasil dos 139 milhões, né? Ali tinha muita coisa errada. Sim, é um caso que... Esse é um caso que eu pesquisei muito. Porque, por exemplo, assim, tinha aquele gatilho, né? Abstratamente, ele estava no final do mandato. Nos últimos 6 meses ele não poderia fazer esse tipo de contratação. Só que desde que eu vivo em Cuiabá, eu escuto aquela coisa, Cuiabá tem uma dívida. E nos meses antecedentes a isso, a gente estava falando sobre a falência da cidade. O atual governo tenta melhorar muita coisa, mas ainda assim a gente vê muitos problemas na capital, mas na época a gente via um total abandono, principalmente no final de gestão. E ele foi um prefeito que fez algumas obras, preciso dizer isso também para ser justo. E eu li o jornal, né? Vou até dar um jabá para eles de novo, né? Que eu li uma matéria do Olhar Direto e, cara, para mim me marcou muito, porque eles fizeram uma cobertura do final do mandato deles sensacional, no sentido de, cara, tudo que esse prefeito fazia de errado, esse pessoal cobria, dava documento, e falava onde que estava, não sei o quê. Isso facilitou meu trabalho nessa ocasião, mas assim... Se empenharam. Inclusive, é um bom caso de... As pessoas podem ter ressalvas em relação ao veículo, mas especificamente nesse ponto, nessa cobertura de final de mandato, o veículo teve um trabalho de imprensa muito fundamental. E a imprensa é essencial nessa fiscalização. Né? Eu vejo assim como um propulsor de muitas ações civis públicas. Foi a imprensa. Sim, é porque eles que fazem a gente saber. Exato. Sempre tem um garganta profunda em algum lugar, né? Porque assim, não tem, o Ministério Público não é um ser onipresente, uma entidade onipresente, né? Então, muitas vezes, chega-se notícias de situações e que acabam depois transformando ações pela mídia, pela imprensa. Não, com certeza, porque a gente, em nenhum lugar nós temos uma pessoa que lê edital, né? Nem lê o Diário Oficial. Sendo sincero, assim, a gente lê alguma coisa específica, mas assim, ler quando edição... algo que já é do nosso interesse, assim, opa, quero ver tal coisa, já fica atento, do contrário. Sim, é muito raro ver um cidadão que, assim, às vezes tem gente que lê todo, por um período determinado, o Diário Oficial de cada rabo, mas assim, o dia inteiro, sempre, não existe. Constantemente? Constantemente não existe. Nesse caso, eu comecei atrás, fiz o caminho de lá, fiz para a Câmara, fiz no TCE, e aí eu constatei uma coisa que aí vai entrar no que eu estava falando. Realmente existia uma dúvida sobre quanto era a dívida do município e, de fato, existiam indícios, e eu ainda digo indícios porque eu não comprovei isso ainda no processo, de que o município não poderia contratar aquela operação porque isso superaria o limite legal permitido pela lei de responsabilidade fiscal. E, inclusive, a minha tese para a qual eu pedi tutela pedindo a suspensão do empréstimo. E, cara, foi um caso... E foi suspenso. E deu certo. Eu digo que de todas as minhas ações, muitas deram certo no sentido de a ação ter sido noticiada e aí o gestor público ter voltado atrás. Essa não. Ela teve a tutela impedindo, né, concedendo o meu pedido liminar, e aí
continuou. Até hoje existe essa tutela, o município não recorreu, mas daí é por uma questão de escolha de final de mandato. Acredito que ele não quis mais ter o custo político, mas o município defende o empréstimo até hoje no processo. Então passou a ser uma questão de Estado, né? Continuidade administrativa, né? A prefeitura ainda quer o empréstimo. E a gente hoje está num momento em que ninguém sabe dizer quanto é a dívida. Quando a distribuição estava se falava, olha como que é distante essa questão, isso aí eu tenho que dar razão para o então prefeito. Ele falava que as pessoas anunciavam esse número de bilhão desde 2010, e realmente, a margem das pessoas que davam declaração na imprensa na época era de 1,5 bi até 2,5 bi. É um universo muito distante. É um bi. Então... Não é uma margenzinha ali pequena, né? Uma proximidade ali, com 5% de... Pois é, e assim... para mais, para menos. É uma para mostrar como ficava muito grande. Um abismo. Porque a prova que eu tinha, o gatilho para pedir a tutela era o balanço do município, as contas do município em 2023, que até hoje não foram julgadas conclusivamente pelo TCE. Pelo TCE. Que vai ser quem... porque no Mato Grosso, na prática, o TCE, o que o TCE conclui, Câmara e Assembleia costumam homologar, né? E o TCE tem um trabalho de fiscalização, na minha opinião, até importante, mas ele não é de fato um tribunal, né? Ele não tem um poder judicial para fazer as coisas. Não tem poder judicial, né? Ele é um órgão fiscalizador auxiliar da Assembleia Legislativa, né? Eles trabalham com controle externo. Então, assim, até mesmo a conclusão do relatório deles não é definitiva sobre aquele problema. Então, por isso que às vezes a gente vê o TCE falar, apurar indício e Câmara aprovar depois as contas. Mas nesse caso, até hoje não aprovou as contas de 2023. Na época que eu fiz a ação, a prefeitura tinha manejado um recurso, porque tinha um parecer indicando que tinha alguma irregularidade. Também isso passou a ser um gatilho para a minha pesquisa, né? Por isso que eu peguei algumas informações do TCE e hoje até mesmo no governo Manuel Pinheiro, a prefeitura já tinha revertido tecnicamente isso no TCE, mas até hoje não aprovou as contas ou julgou mesmo no TCE. A Câmara dos Vereadores também não aprovou e agora nós temos um balanço parcial sobre o ano de 2024, em que também ninguém nunca mostrou o balanço inteiro. E nesse balanço de 24, novamente, nós temos indícios fortíssimos de que existiu alguma espécie de superávit fiscal artificial. Em outras palavras, eu sei que é muito complicado falar isso, mas é maquiagem fiscal, contábil, para que parecesse menos ruim, menos pior do que é. E é o que a gente discute hoje no processo. Então, assim, o empréstimo hoje que o prefeito queria fazer, e a prefeitura ainda quer, é 139 milhões. Só que a prefeitura de Cuiabá tem as contas tão erradas, deve tanto, que esses 139 milhões, que é pouco dinheiro para quem mexe com a administração pública, sabe? Não vai resolver os problemas do município e só o endivida. Só piora, né? Porque vai aumentar a dívida e não vai resolver não vai resolver nada. Então, assim, realmente hoje, realmente convém fazer empréstimo? Não, já temos muitas dívidas, né? E é a minha batalha. E é nesse ponto que eu, né? Nesse tipo de causa, para fazer o gancho que a gente estava falando, é muito mais contábil do que jurídico. E é onde é o meu grande gargalo hoje. É assim, a gente tentando comprovar uma questão contábil dentro de um processo judicial. E isso é muito complicado. O essencial é ter essa perícia contábil, né? Autônoma, né? Exatamente. Autônoma. Uma perícia isenta de qualquer... É porque passa a ser uma questão até de política, né? Porque, por exemplo, assim, o atual gestor, embora esteja fazendo um bom trabalho, você não vai falar que ele herdou algo ruim, né? E, embora isso seja verdade até certo ponto, alguém tem que resolver o problema, né? Eu brinco, eu cito o governador Mauro Mendes na época da eleição, que ele deu uma declaração um pouco problemática, né, para os colegas de grupo político dele na época, que ele falou assim: nunca vi tanta briga por algo quebrado. Olha, maior verdade de todas. A maior verdade de todas, né? A prefeitura teve uma eleição muito bizarra. E aí, para a gente puxar aquele gancho para a cidadania, eu acho que na última eleição, a gente falou muito sobre o quão bizarro foi a campanha em São Paulo, mas eu acho que a gente não deveria ir tão longe para falar sobre cidadania, porque
A nossa eleição mesmo em Cuiabá, nós tivemos o candidato vencedor, hoje prefeito. Ele não tinha um plano de governo claro. Nós não temos uma gestão. Eu votei nele, tá, gente? Mas, assim, sendo justo, era o menos pior. Ou no Brasil a gente usa o voto tático, e isso que funciona. Mas a gente vota no menos pior. Mas, assim, não tinha propostas estruturadas sobre todas as coisas. Ele talvez tenha sido um prefeito que tenha escolhido bons secretários em algumas coisas. E a prefeitura tem feito serviços, eu reconheço isso. Mas, assim, a gente não tem, de fato, um projeto grande de governo. De governo. Então, a crítica que fazem ele, que ele fica muito tempo na rede social, olha, é injusto até certo ponto, mas de fato é verdade. O trabalho do prefeito é fiscalizar, é despachar, é correr atrás de verba, porque a cidade precisa de dinheiro, federal, inclusive, e não ficar no Instagram sendo guarda de trânsito. Com todo respeito aos guardas de trânsito. E é o prefeito, mas assim, realmente, assim, eu entendo que tem prioridades administrativas. É a função de gestão, né? Gestão, é gerir, é ter essa função de gestão mesmo. O executivo executa. Quem faz esse tipo de coisa é vereador, né? Exatamente. A fiscalização é a Câmara, né? A Câmara. E a execução é do executivo. Então, quem tem que agir, quem tem que tomar a frente e fazer as coisas realmente acontecerem. Porque tem muito problema, né? Agora no MP eu imagino que talvez vocês não tenham tantas coisas no primeiro momento de improbidade, mas assim, problema com remédio. Sim. E tantas outras coisas, tipo contratos administrativos, igual, por exemplo, aqui em Cuiabá, a gente não fala muito disso, né? Mas eu já vi uma empresa, esse é engraçado. Cuiabá tem aquele contrato com a empresa de estacionamento no centro, né? Eu acho que poucas pessoas usam isso na prática. Eu, pessoalmente, prefiro pagar por qualquer estacionamento, pagar para deixar meu carro na rua, sendo que a empresa não me indeniza se alguém roubar meu carro, né? Então, eu prefiro pagar para o estacionamento privado. Mas, assim, você já viu um caso onde a empresa tem reunião lá para discutir a rescisão do contrato, e a empresa concorda, assim, rescinde o contrato? Eu super quero. Rescinde. Por causa da multa, né? São contratos muito bizarros. E aí entra aquela coisa de política. E o que amarrou foi justamente, acho que veio meio amarradinho nessa multa, né? Mesma coisa no saneamento básico para a empresa de coleta de lixo. E aí, para ser justo, o pessoal que fala que eu bato muito no antigo prefeito, realmente começou a acontecer isso nos comentários no meu Instagram. O atual prefeito tem tentado diminuir, fazer uma reorganização, uma reforma administrativa, né? E assim, ele basicamente recriou agências e falou que economizou dinheiro. Só que ele fez essencialmente a mesma coisa. Inclusive, o MP fez uma ADI esses tempos, né? E o tribunal negou. Eu sei os motivos da decisão, mas assim, de forma muito abstrata. Por mais que exista alguma fundamentação jurídica na negativa do TJ, é muito triste, porque a tese do MP tinha legitimidade. Ele não podia. E aí entra aquela coisa. Até quando a gente vai votar errado? É como a gente tinha falado aquele dia, né? O poder está na mão do povo. Sim. O poder é do povo. Somos nós que escolhemos quem está lá. E vai muito dessa reflexão individual, né? Deixar de olhar para o voto como algo banal. Eu vou votar em fulano porque ele é bacana, ele é legal. Eu vou votar nesse porque eu achei ele assim, assado. Não, eu vou votar naquele outro ali que é amigo do meu amigo. Eu vou estender a sua crítica, inclusive a minha pessoa, a não votar simplesmente porque é o menos pior. Exato. Porque isso também é muito complicado. Nós temos que ser bem críticos nessa escolha, porque essa escolha vai definir o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vai definir a trajetória que vai caminhar e que caminho que nós queremos, né? Pois é, uma outra reflexão que eu proponho, assim, as pessoas falam muito em votar no executivo, né? Em atenção ao prefeito, ao governador, ao presidente. Mas, cara, na verdade, o voto mais importante é o legislativo. Exato. É o deputado, é o vereador, é o senador. É que, você sabe, eu não concordo que a gente vote para Senado. Né? Não, vou explicar para vocês. Ela conhece a minha opinião pessoal. É que eu digo que no Brasil a função do senador é basicamente alimentar o governo do estado. Então, por exemplo, eu pessoalmente acho que não deveríamos votar para senador porque o deputado ele representa a sociedade e o senador é o estado. Então, muitas vezes dá problemas em estado porque o senador que está lá, como é um cargo de 8 anos, muitas vezes já não pertence ao grupo político do governador eleito. E quem gera conflito. E quem traz verba de verdade para Estado é senador, não é deputado.
Então, às vezes, o senador simplesmente não leva porque ele quer ver o fracasso daquele governo. E isso é um fato real na democracia brasileira. E eu acho que até por essa questão desse mandato ser diferente do mandato O deputado do governo do Estado e o do é Senado, ali 4-8. é, acaba tendo esse choque que não deveria ter, Sim. né? Deveria estar ali, eu estou aqui para representar o meu Estado, para fazer o melhor para o meu Estado, independente de quem seja o gestor que está naquele momento. Aqui no Brasil a gente não tem uma classe política e até mesmo uma sociedade que pense muito em um projeto de nação, né? A ordem e o progresso só está na bandeira republicana. É muito imediatista, Sim. né? Não tem é difícil nós enxergarmos pessoas, gestores, políticos e tudo mais que tenham um projeto de longo prazo, que não olhem aquilo como não, vou fazer, é só, o meu projeto é aqui de 4 anos. Em 4 anos a gente não muda uma trajetória de não é uma política vários de anos. Estado, porque assim, Exato, não é uma todo, política de Estado. todo governo, nem todo governo, é que assim, como que eu posso formular isso? Lembrei. É impossível um governo fazer só coisa ruim, porque até mesmo um governo ruim faz de vez em quando algo bom. Então, tipo assim, muitas vezes, o que é comum no Brasil, um governo desfaz tudo que o outro governo fez. E aí eu não estou falando... E é um retrocesso, Sim, né? é um retrocesso. Não vou, assim, discutir governo A ou B, gente. Mas, assim, realmente é um fato, porque no Brasil, eu acho que o único consenso que nos une como nação é que ninguém confia em político. Até mesmo em político não confia em político, em outro político. Eu brinco que é igual advogado, né? Ninguém gosta de advogado, né? Advogado. Eu ia falar isso. Porque tem classes que são muito unidas, né? O pessoal dá estereótipo de médico, juiz e tal, mas realmente a gente não tem uma união, às vezes, como nação, vamos votar certo, vamos procurar tal coisa. E aí eu acho que talvez seja uma falha da democracia, porque hoje eu penso, da mesma forma que eu penso que a gente não deveria votar para senador, deveria ser indicado pelo governo, eleito no Estado, cara, eu honestamente acho que a gente deveria começar a exigir realmente, efetivamente, formação para quem querer disputar cargo. Principalmente no legislativo. Sim. Como você falou, a gente, às vezes, no geral, a população acaba não dando tanto valor àqueles que exercem, não é dando valor, mas não vendo a importância daquele que exerce a função no legislativo e de quanto isso interfere em tudo, Sim. né? A reclamação, mas prende hoje, solta amanhã, Sim. não sei o quê. Gente, está cumprindo o que está na lei. Quem que muda a lei? É quem está lá. Sim. São os nossos legisladores, lá na Câmara, no Senado, aqui na nossa Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados. É lá que vão ter as verdadeiras mudanças e transformações. Sim, porque leva a gente para um paradoxo muito estranho, né? Porque o político, às vezes, para vereador ou para deputado, às vezes quer legislar sobre uma coisa que ele nem tem competência. Porque, por exemplo, assim, para mim, o membro do legislativo que só fiscalize o que o governo manda, para mim já está ótimo. Porque ele vai ser obrigatoriamente, em alguma coisa, oposição, porque não tem como, o governo não anda certo sempre. Então, é importante isso. E hoje a gente observa que o legislativo, as pessoas que devem exercer esses cargos não têm preparo. Eu digo isso como advogado legislativo. O cargo mais importante para mim que existe no Brasil é o cargo mais desvalorizado, que é o do vereador. E, cara, para quem mexe com política e sabe, o vereador é a eleição mais difícil que existe. E não é porque muitas vezes tem muito candidato, é porque ela é por coeficiente eleitoral. Então, muitas vezes o candidato ele não tem só que ter voto, ele tem que pensar em qual partido que ele vai, porque tem a questão qual grupo que ele vai estar. Sim, porque tem a questão da coligação também. Coligação. E aí entra aquela coisa, às vezes o cara que tem muito voto não vai, mas o cara que tem menos vai. Ou então, às vezes, um cara que tem voto demais leva gente que leva gente que teve bem menos votos do que outras pessoas. Isso é o fenômeno Tiririca, né? Sim, bem o fenômeno Tiririca, que ele levou o quê? 4 com ele? Se não foi 4, foi 3. Assim. Eu lembro, que assim, de verdade. Eu não lembro se foi 4 ou 3, mas assim, que ele teve mais de um. Muito mais de 1 milhão. Muito mais de 1 milhão de votos. E os outros que foram com ele tiveram pouquíssimos votos. Teve ele levou a legenda. Candidatos, ele levou a legenda toda, né? Ele levou a legenda. Muitos outros candidatos que tinham muito mais votos não entraram por conta do coeficiente. Essa questão do coeficiente eleitoral é um problema legislativo muito grande, porque boa parte do nosso Congresso não tem voto nominal para estar lá.
que é tipo assim, para instalar você tem que ter um mínimo de votos. Existe esse número. Só que como ninguém tem uma outra questão na legislação que cria coeficiente, que é essa questão da legenda, muitas vezes, propiciar a equidade, ou pelo menos que cada partido, mesmo sendo muito nanico, tenha um assento. Isso é um problema da nossa democracia, porque às vezes porque assim, eu entendo que democracia é a ditadura da maioria, de forma muito reducionista e até antagônica, é a ditadura da maioria. Então, sim, realmente, a maioria muitas vezes é burra, só que a gente garantir assento, às vezes, a determinado partido ou a um grupo, com base em coeficiente, não reflete o pensamento, às vezes, da nossa federação, do nosso Estado, porque isso cria distopias muito grandes, porque, tipo assim, eu sei que na nossa Constituição a gente tem a representação na Câmara dos Deputados em relação à população do Estado. Só que isso é muito problemático em estados que tem quase ninguém e estados que tem gente demais. O Senado equipara isso com o mesmo número de senadores. Não. Na prática, todo mundo sabe. Não. E assim, como que, se ali são representantes do povo, né? Então, por que um que teve o dobro da quantidade de votos não vai e o outro que teve 25% de votos aqui nem vai, né? Então, está realmente representando o povo? Então, é uma crítica, sim, algo para se refletir, só que isso só muda com legislação. Sim. Né? Da forma como está, E Brasília assim, só legisla para lá. É por isso que hoje eu defendo, sempre que eu converso com algum operador de direito, uma nova Constituição. Então, não tem como. A gente não fez o recall dela quando deveria ter feito lá em 93, porque o momento político do Brasil, né, a gente tinha preocupações maiores. Inflação absurda. Eu não vivi, eu sou de 96, né? Eu já peguei o país estabilizado. Eu era criança nessa época e eu lembro de algumas coisas, assim, todo mundo fala que foi horrível, né? Eu lembro da minha mãe no mercado e, assim, sei um dia o arroz estava com preço X, sei no mesmo dia... À tarde era outro preço. Sim, era o tempo inteiro no mercado remarcação de preço. Sim. É daí que surge a questão do CDC de que o que vale é o que está na bôndola. Exatamente. Vale é o que está. Exatamente. Porque era assim, ó. Às vezes você estava dentro do estabelecimento e mudava o preço. E a pessoa estava marcando. Então, são problemas legislativos bizarros, né? Porque assim, a gente não tem realmente uma continuidade legislativa e até governamental pensando em um estado de país. As pessoas perguntam por que o Brasil deu errado e tem tanto potencial. Cara, por isso. A sociedade não discute, está voltando a discutir política agora e ainda não estamos discutindo do jeito correto. Aí não por um parâmetro meu, mas é porque hoje você pega picuinhas tão... Por exemplo, assim, enquanto o pessoal vai falar o que o PT fez, o outro lado vai falar quanto que o Bolsonaro roubou de joia. Foda-se isso. Vamos focar no que realmente importa, né? Num projeto de país, num projeto realmente de evolução. Sim. Não no hoje, mas assim, a longo prazo. Já reparou que as pessoas não lembram quem elas votam para deputado? Cara, é incrível. A maioria das pessoas não lembra. Não lembra. E isso é um problema muito grande, porque é isso que faz ter o centrão. Como a pessoa não lembra, às vezes ela vota, muitas vezes, em legenda. Exatamente. E aí tem político lá que vai pela legenda. Vai pela legenda, Sim. Exatamente. Então, como que você vai fiscalizar o seu deputado se você não lembra nem quem ele é, nem do nome dele? Assim, hoje em dia com a internet eu acho que é um pouco mais fácil, porque antigamente é até um pouco custoso você reclamar do político, você assim, tem como mandar e-mail. Então, nós vivemos um país que ainda é excluído, algumas pessoas são excluídas digitalmente. Ligado hoje em Brasília para registrar uma reclamação não é como era alguns anos atrás, é até difícil. Então, hoje eu acho que é muito mais válido vocês... Essa fiscalização pessoal do... até reclamar no Instagram do político, por mais que eles apaguem comentário. Mas eu acho que aí é um lugar que deu muita repercussão no Instagram. Sim. Eu acho que muitos começaram a dar uma pisadinha no freio ali, os políticos. Assim, falar, opa, estão me vendo, estão me observando. Esse fenômeno social é interessante, né? Porque como tivemos políticos que se elegeram através do Instagram, começou a ter um movimento para regulamentar isso também, né? Exato. Vou usar a palavra regulamentar, mas de certa forma é censura. A gente já regulou isso com o Marco Civil, né? Feliz ou infeliz, é uma legislação que existe. Tem muita coisa que é boa, não pegou e agora querem criar um outro tipo. É um problema que não existe. Porque a democracia é isso, é o poder. Eu sei que tem questão da liberdade, dos limites de liberdade de expressão, né? A gente no Brasil, acho que o único país do mundo que tem liberdade de expressão total é os Estados Unidos. E isso é muito problemático em algumas questões.
porque permite que, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem por que tem Ku Klux Klan lá, por causa disso. Então, a rede social hoje eu acho que é uma ferramenta importantíssima, porque democratizou muita coisa no mundo, né? Desde você, às vezes, propagar uma notícia, seja verdadeira ou falsa, tem esse problema também. Não que antes não tivesse, inclusive nós temos casos emblemáticos na imprensa brasileira, onde veículos muito renomados ferraram pessoas. Sim. Tipo aquela, em São Paulo, vou dar um exemplo mais marcante para mim, enquanto operador de direito. Escola Modelo, acho que é o nome. Eu acho que, eu não lembro o nome da escola, mas... Não é que saiu, né? Mas em São Paulo teve, em algum momento nos anos 90, que acusaram justamente professores de uma escola que tinham supostamente feito orgias com crianças, e assim, a mídia ficou anos falando isso, e essas pessoas eram inocentes, e foi tudo plantado por uma pessoa que mentiu para um delegado também corrupto, que daí, como ele escreveu isso lá, ele criou uma investigação, ele teve que manter, porque ele já tinha mentido, e ele destruiu a vida de famílias, cara. E nem virou nada isso. Nos Estados Unidos teve um caso bem semelhante também. Mais ou menos. A escola era de uma família. Era uma família que era proprietária da escola, uma escola de educação infantil, pequenininho, tipo creche. E aí alguém levantou que tinha acontecido um abuso e tal. E aquilo foi se propagando. Aí as mães, os pais começaram a se falar e começaram a criar aquela movimentação. E veio alguns profissionais para pegar depoimento dessas crianças. Eu sei que aquilo se transformou num processo gigantesco e destruiu a vida de todo mundo. E depois, no final, não teve nada daquilo. As declarações das crianças foram manipuladas. Não aconteceu nenhum abuso. Só que aí a vida da pessoa já está destruída. Às vezes até uma consequência brutal, né? Igual, por exemplo, como você citou, às vezes você está outras lá, Bruxas de Salem. Pô, o cara que era a testemunha-chave que falou que tudo era mentira, mataram ele e depois mataram o acusado. Solução jurídica para o problema. Acabou com tudo, literalmente enterrou o problema. Enterrou o problema. Então, assim, eu não sei até que ponto só fazer barulho em rede social gera uma mudança prática na sociedade, mas assim, eu pelo menos fico feliz que hoje é um espaço que permite, por isso que eu acho que ele deve ter ficado como está, que a pessoa vá lá e se manifeste. Porque no Brasil a gente tem talvez um problema que nós não nos movemos como nação em prol de alguma coisa. Acho que os últimos grandes protestos que nós tivemos foi agora no 8 de janeiro, e independente da vertente política, seja a armação, desarmação, a conspiração, não vou entrar nesse mérito. Eu acho que nós não vamos ter uma outra comoção social. Eu sei que aí as pessoas podem me chamar de golpista, mas assim, foi importante porque pessoas foram em Brasília lutar por aquilo que elas acreditavam. Por mais que possa ser errado isso, é o que faz um país ser desenvolvido, porque a população tem que ser ativa, até porque é errado. Eu acho que o único movimento antes poderia ser comparável seria as diretas já, né? Mas aí também é tão problemático porque eu brinco que os canhões estavam quentes e o povo que estava falando que apoiava o regime também, cara. Mas assim, foi, acho que um dos poucos momentos que a gente viu a população ir para a rua e... Vou jogar mais verde com você. Para mim, o mais limpo movimento, porque ele começou como uma coisa ligada a um movimento político de um partido, mas depois virou um negócio partidário, onde as pessoas, inclusive, tomavam a bandeira da sua mão e jogavam no chão, aquele negócio dos 20 centavos. Porque isso começou com um movimento Passe Livre, que era ligado a um partido de esquerda em São Paulo, só que era uma pauta... Eu lembro que quando começou os protestos, ainda tinha liderança aqui, não sei o quê, e aí, tipo assim, teve um grupo lá que se nomeou liderança do movimento inteiro. E aí, quando o governo de São Paulo, né, porque acho que era inclusive o Alckmin, ou Serra, alguma coisa assim. Não lembro. São Paulo é PSDB nessa época, né? Não importa. E quando foi chamar, eles fizeram um acordo lá com o governo e... a gente fez um acordo com o governo. Ia chamar de turbo na rua só para ser legal. A turbo na rua não aceitou, porque não se sentiu representada por aquilo, porque não eram os líderes. Pessoas se nomearam como líderes e foram para o governo. E o protesto continuou. E a gente viu um movimento legal em Brasília na época, não sei se você vai lembrar. Muita coisa legal aconteceu em Brasília naquela época por causa desse protesto. Talvez tenha sido a primeira vez. Impulsionado por esse protesto dos 20 centavos.
Aí eu vou voltar desde... Na República Velha tinham algumas revoltas, mas muito pontuais, né? Sim. Porque a capital era Rio de Janeiro e era próxima à população. Mas, assim, tirando a revolta da vacina, eu acho que na história do Brasil tem sido a revolução, ou o movimento popular mais significativo, porque as pessoas clamaram até por coisas demais, mas realmente fez o legislativo legislar certo. É quando a gente vai ter a lei da ficha limpa. E ela foi aprovada na época quase como sua proposta inicial, que foi uma lei de iniciativa popular. O pessoal destruiu ela depois. Até hoje ela tem dispositivos interessantes, mas ela foi afrouxada para certos tipos de político. E ela ainda existe, mas ela não é tão efetiva quanto era naquela época. Mas ela foi um marco, Um marco. assim. Porque até então não se tinha nenhum controle, vamos dizer assim, né? Não um controle, mas um estreitamento ali, ó. Sim. É complicado isso, né? Porque, assim, todas as vezes que a gente teve um movimento social para fazer alguma... Porque o problema é que no Brasil o país é grande demais, é diferente demais, e o povo não... É aquilo que eu falei contigo em uma outra ocasião, que o problema do Brasil talvez seja que nós não nos sentimos brasileiros. O mineiro se sente mineiro, o paulista paulista. Não há uma unidade. Sim. Nós somos uma federação obrigado, né? Porque os estados, todos eles querem ser mais independentes, até os estados que precisam da federação, e a federação centraliza tudo em Brasília. Eu li uma vez um livro, acho que é do Laurentino Gomes, inclusive, que ele mencionava que Dom Pedro II era talvez o primeiro e o único brasileiro da história do Brasil, porque ele realmente tentou construir o espírito de nação. Vargas, quando toma o poder, ele tenta fazer a mesma coisa, inclusive ele decreta a proibição de bandeira estadual, hino estadual e do como que fala? É o adjetivo pátria do Estado, então não podia mais ter o mineiro na Revolução, após a Revolução de 30, tinha que ter o brasileiro. Só que se perdeu, porque ele fez isso para ter o cremismo, né? Mas, assim, sempre eu noto que a gente escolhe no Brasil um político, todo mundo vira fã desse cara, a palavra certa seria essa, e quando essa pessoa, que pode até ter boas ideias inicialmente se corrompe pelo poder, vira aquela zorra, porque daí surge um outro cara que é o novo cara que vai resolver tudo, O novo o super-herói. novo super-herói, e nossa Constituição foi feita de uma forma muito errada, porque ela foi feita em blocos, né? Então, basicamente, dividiu o Congresso, a Constituinte, em grupos, e cada um escreveu o que quis. No final, simplesmente juntou, aprovou genericamente isso ou aquilo, de madrugada, muitas vezes, né? A história nos mostra isso. Como foi feito em blocos, a gente tem uma Constituição bizarra que permite destruir o meio ambiente em prol do desenvolvimento nacional, desde que cria emprego, e logo em seguida proíba fazer isso. E aí joga para o judiciário. Não fez o recall e nós temos esse sistema estranho que era feito para ser parlamentar, embora não pudesse ser. Foi ratificado presidencialista, mas ele é tão híbrido, tão estranho por causa do coeficiente, que ele criou uma solução pragmática da brasileira, né? O federalismo brasileiro... Jeitinho brasileiro. Sim, o federalismo brasileiro não existe no mundo, né? Temos o padrão estadunidense, temos o padrão alemão, a gente tentou criar o nosso a partir desses dois. E nós criamos também uma forma de parlamentarismo, né? Que é só que a gente não chama de parlamentarismo, a gente chama de presidencialismo de coalizão, né? Coalizão. Presidencialismo de coalizão. Basicamente é o governo chegar em todo mundo e falar: ó, venham comigo. Eu dou emendas e o que vocês quiserem, cargo, ministério, etc. E foi embora. Né? Vamos junto. Vamos junto. E aí cria aquela coisa que todo mundo fala, né? Assim, pra gente continuar no nosso debate de cidadania, todo mundo fala que nós não temos, talvez, assim... Por que tem centrão, né? Por causa disso. Porque é fisiológico, tem gente... O Brasil criou a possibilidade de existir o burocrata de uma forma que não existe em nenhum lugar do mundo. Porque tem gente que é o que a gente está falando. Tem vários dispositivos que permitem que pessoas que sequer, às vezes, aparecem na urna ocupam cargos. A gente estava falando sobre pessoas que vão para o Congresso, muitas vezes não tendo voto suficiente, mas ela está na urna. E o pessoal que vai simplesmente porque ele é suplente e fica? Aí tem muito disso também. Na outra vez eu brinquei com você que É raro, mas acontece muito. Raro, mas acontece muito. Pega, por exemplo, para assim, citar outro nome de outra pessoa. O Mato Grosso teve o último senador biônico da história. Né? Quando teve aquele problema com a Selma foi removida, e o governo do estado falou para o Brasil: ó, eu não posso mais esperar o resultado do processo, eu preciso do meu senador, estou perdendo emenda, vamos empossar o próximo votado. E aí o Fávaro. Então o Fávaro, tecnicamente, é o último senador biônico da República,
E ele, assim como outros senadores na história do Mato Grosso, ele não exerceu o cargo. Ele transferiu o cargo para outra pessoa que também não era suplente dele. O pessoal fala que é uma boa senadora, mas ninguém votou na Margareth Pizzetti. Hoje é outra pessoa, ela está licenciada também. E aí vem aquelas coisas, né? Por exemplo, Dário Maggi. Cara, Dário foi muito mais ministro do que senador. Sim. Então, assim, é muito problemático isso. Eu acho que as pessoas que ele colocaram ficaram mais tempo na cadeira de senador do que ele, assim, especificamente um cara que depois foi ser até ministro dele, né? Ministro do outro governo, que ele se aposentou em definitivo, pelo menos para exercer o cargo, né? Que é o Neri Guerra, né? Cara, o Neri Guerra também exerceu a cadeira. Então, assim, eu acho que é tão problemático, porque tem cargo que a gente vota e a pessoa não exerce. Deputado, muitas vezes você vota na pessoa e ela fica no mandato, exerce o mandato. Senador é muito difícil a pessoa que você vota exercer o mandato, porque Até o final, né? até o final. Ou então, ininterruptamente. Eu lembro que na época da eleição do Pedro Táxi para o governo do estado, a primeira eleição, o pessoal brincava, né? Quem foi suplente do Pedro Táxi? Pergunta para ele, ele sabe. A oposição dizia isso, né? Na campanha dele. E realmente, ele foi um. As pessoas falam, ele foi um bom senador. E eu pessoalmente não concordo, mas assim, foi uma das poucas pessoas que realmente apresentou matéria legislativa. Porque hoje, se você for olhar nas casas legislativas, sei que a gente pode discutir a questão que, em alguns níveis, é muito restritiva a competência, por exemplo, município. Mas se você for olhar no site de Câmara dos Vereadores, tem coisa que as pessoas podem legislar, é importante para a cidade, permite o condomínio legislativo, e não tem nada sobre isso lá. Cuiabá, por exemplo, até hoje não tem plano diretor. Então, Olha que absurdo, né? sim, Uma cidade, uma capital do estado. pega, por exemplo, vocês lá no MP, não tem tanto problema de improbidade porque faz obra errada porque não tem plano diretor. Aí quando você vai achar o problema, era isso. E daí se discute sobrepressão. Por que é sobrepressão? Ah, porque tem que fazer alguma coisa aqui. E, assim, se você for. Se qualquer cidadão que assistir essa entrevista, se for. Eu aposto que se a pessoa falar que eu menti, printa pra mim, me acha em rede social e manda print. Eu falo com você sobre, mas eu tenho certeza que se você for entrar agora, você vai encontrar no site da Câmara dos Vereadores, por exemplo, muito mais proposição do tipo moção de aplausos, comenda para alguém, tornar alguém nome de rua, projeto legislativo, nenhum. A não ser que sejam aquelas coisas, tipo assim, aquelas reuniões do tipo, vamos chamar alguém aqui para falar sobre tal coisa. E não via nada. E tem tantos problemas. Mas tem problema, né? Sendo Assim, advogado legislativo, eu digo que é muito complicado isso, porque o vereador, como eu disse, é o cargo mais importante. Porque ele é quem cuida diretamente da vida das pessoas, né? E eu noto que o político, ele, para esse tipo de cargo, ele muitas vezes ele não quer nem aprender sobre o trabalho dele. Aí, novamente, você está tiririca, né? O que um deputado faz? Eu não sei, mas bote em mim que chegando lá, depois eu te conto. o que acontece muito. Né? E aí, o que o vereador faz? Não sei, Não sei. eu vou lá lutar pela população do meu bairro. Você passou a notar que, assim, hoje em dia é tão gritante que os políticos não têm mais propostas que, basicamente, você vai ver um debate. Todo mundo fala isso, até o entrevistador, né? Fala assim, fala sobre educação. E o cara, eu vou criar mais vaga em escola, eu vou fazer não sei o quê, eu vou criar escola especial. Como? Porque todo mundo que trabalha com isso sabe que a pessoa, para fazer qualquer coisa, vou construir um hospital. Você tem que ter, tipo assim, o destino da verba, de onde vai ser o dinheiro, como que você vai fazer isso em relação às outras coisas que já paga. É muito difícil fazer alguma coisa no Brasil. Exatamente. E como que você, no caso do hospital, eu construí. Então, tem equipamento e tem pessoal. Você tem que contratar gente para você. Você vai manter isso. Sim, para você manter isso. E por isso que não se resolve, né? Então, por exemplo, assim, a gente cria jabutis jurídicos muito estranhos. A regra no Brasil é basicamente fazer concurso para ser servidor público. Sim. Hoje nós vemos um fenômeno onde a administração pública e até mesmo entes optam por não fazer concurso, optam por contratar terceirizados. Porque, em tese, é mais barato, gera voto. Tem toda uma questão de escolha legislativa, né? Eu sei que eu vou bater na sua casa, mas, por exemplo, o MP. Quando foi a última vez que o MP fez concurso para assessoria? Eu confesso que eu não me lembro. Quando eu trabalhei lá, existiam poucos analistas jurídicos concursados, mas muitos
Como que é mesmo o cargo? O assessor que é comissionado lá, não sei se é analista ou é outra coisa, né? O assessor que é comissionado, É. né, o de livre nomeação, tem o oficial de gabinete e o assistente ministerial. Isso. Então, tem outro nome, né? Eu lembro que tinha essa distinção. No TJ a gente vai, né, em vários níveis, né? Só que lá Sim, chama de assessor ainda, né? é, E o outro, e quem é concursado e exerce a função de assessor analista. é analista, né, eles nomeiam ele para analista ou assessor técnico, né? Isso, assessor técnico, exatamente. Então, No Ministério Público tem muito, eu não lembro quanto foi o último concurso, mas tem muito tempo. sim, Tanto os técnicos, né? A sim. parte técnica quanto de analista, inclusive jurídico. Que a gente não investe nisso, talvez. Eu não sei se até que ponto. Porque, assim, veja bem, não falando mal do servidor público, mas existe talvez uma tendência a realmente não existir um incentivo à produtividade, no sentido de que a gente muitas vezes tem carreiras onde é muito. Onde, se a pessoa estudar muito para ela exercer melhor sua função pública, ela não é remunerada adequadamente para isso. Ela, em relação à pessoa que não estuda, não produz, ela recebe quase a mesma coisa, pouca diferença. Então, quando eu digo que não tem tanto incentivo, é por esse lado. Mas nós também temos Eu a. vejo nisso a questão dessa até dificuldade de se ter, né, a questão de assessoramento, né? Como é um cargo de confiança, um cargo que a pessoa lida direto ali com O titular de cargo o público. titular, o promotor, o juiz, e cada um tem uma forma de trabalhar, uma forma de escrever, e precisa-se de produção, lógico, precisa de competência, precisa-se de estar empenhado naquilo. E muitas vezes acaba que nem todo. Gente, eu não quero falar mal do servidor público, pelo amor de Deus. Nem Nem todo todo servidor faz, eu servidor sei. público concursado efetivo, não são todos que têm o mesmo compromisso. Sim. Né? Então, Nem todos vestem o eu mundo. vejo essa resistência nesse ponto. Nem todos têm o mesmo compromisso ou conseguem se adequar às formas de trabalho de Então, cada um. eu ia chegar nisso, porque eu acho que às vezes, dependendo do órgão, de onde está, a solução deve ser pragmática e, no caso, realmente ter o terceirizado é melhor. Eu concordo com isso. Inclusive, eu fui um deles. Eu realmente também compartilho da mesma opinião que você. Em muitas vezes, assim como as pessoas brincam que é o estagiário que move o Poder Judiciário, é o assessor que move o Ministério Público, muitas vezes. Com todo respeito ao promotor que trabalha, mas a verdade é, muitas pessoas chegam no prédio, só fazem o seu ato judicial, que é aquele que você vai fazer audiência, você é obrigado, não tem como o seu assessor fazer isso por você ainda, e a pessoa vai embora. É uma verdade, todo mundo que trabalha sabe disso. Tem pessoas assim de todas as formas, Todas assim as como formas. tem políticos de todos os jeitos, Sim, tem tem servidores também mau de servidor todos. público. É, Então, sim, eu sei, o Brasil é complexo, mas aí talvez seja aquela forma de a gente talvez. Eu sei que é importante ter estabilidade para muitos cargos, mas sim, talvez no Brasil hoje seja necessário a gente discutir a estabilidade. Porque, para pensar, às vezes a gente tem alguns problemas, vamos colocar um caso clássico para a gente discutir. Por exemplo, assim, às vezes o juiz, por exemplo, que ele é improbo, o juiz corrupto, vamos falar assim, para ser mais acessível, esse cara, quando ele é flagrado, ele é punido com aposentadoria compulsória. A gente literalmente paga o cara é que um fica em cargo casa. vitalício, né? Sim. Então, assim, eu entendo que é importante ter estabilidade, mas existem algumas distopias no sistema que é muito estranho, tipo essa. Então, é igual, por exemplo, assim, hoje em dia virar servidor público é uma coisa que não vale a pena mais pela questão de regime de previdência. Muitos entes federados ou estatutos não pagam mais bem. Então, a pessoa tem que entrar já pensando no futuro. E muitas Pensando vezes, já pensando numa previdência privada, algo assim, sim, porque a hora que vem a aposentadoria não existe, né? Porque, é muito sim, inferior ao que se recebe enquanto na ativa. em algumas questões está talvez se igualando lentamente à iniciativa privada, mas Sim, eu acho problemático porque talvez a gente veja um colapso de serviço público e a gente não começar a pensar em outras soluções. Hoje a gente, por exemplo, questiona às vezes o uso da IA. Não acho que seja talvez a melhor solução para muitos casos, principalmente para o judiciário, onde sim, eu insisto, o olhar humano é importante. Mas eu também sou uma pessoa que já chegou em gabinete e fui absurdamente hostilizado só porque eu queria despachar. que é.
Onde realmente, às vezes, eu falo, cara, um robô não Ou não vai fazer. eu não seria escarneado, né? Então, assim, E tem que ter esse contato humano, é obrigação de quem está lá atender o advogado, ouvir, porque você está ali com. Não é um processo, são são vidas. vidas. Até mesmo o serviço público. Cara, tem um negócio que, assim, a gente não dá tanta importância e é fundamental, porque meu pai, você tava de novo. Não que minha mãe não tenha grandes máximas de vida, mas a minha mãe é o tipo de pessoa que tinha máximas que não se falam publicamente. Então, meu pai tinha outra máxima que dizia que basicamente que o carro é uma arma engatilhada contra a sua cabeça. Então, você tem que sempre dirigir com Sim, atenção e tal. Detran é um negócio que a gente muitas vezes não dá tanto valor, mas ele tem algo que é fundamental para definir que tipo de pessoa a gente vai ter no trânsito. Eu gosto de dizer que muitas pessoas dirigem mal em Cuiabá, né? Cuiabá é a única cidade do Brasil onde a pista rápida é da direito. concordo. Mas, assim, a grosso modo, lá tem um exame muito importante que a gente faz piada. Eu sou uma delas, inclusive, que é o tal do psicotécnico. Contar pauzinho no Mato Grosso. É. Ah, eu Cara, vou lá contar contar pauzinho. O pauzinho. pessoal só fala assim quando vai fazer o Sim, psicotécnico. esse teste é muito importante, porque ele vê atenção, Sim. paciência, e o quanto a pessoa está realmente comprometida com aquilo, né? Porque, Reflexo, tudo. sim, porque tem uma conta científica sobre quantos pauzinhos você faz, o jeito que você Do faz jeito que ele. faz, do jeito que você Sim, faz o traço, eu sim. acho fantástico. E é um negócio que a gente não dá tanto valor. E é uma função pública muito importante, onde se a gente colocar alguém que não exerça bem sua função, nós teremos um problema, que é, no mínimo, um condutor Prudente. imprudente. E aqui, no nosso estado, nós temos bastante isso, né? Recentemente, a gente tem alguns acidentes de trânsito muito bizarros, tipo, as pessoas tirarem racha na rua e quase matarem o caso. Eu sei que também, normalmente, é um caso muito pontual, mas aquele caso do motorista do Porsche que bateu no outro carro e quase matou o rapaz, que foi em coma. Sim. Esse Não, cara já fez de novo isso, né? Na Praça Popular, inclusive. exato. Então, tipo assim, quem fez o psicotécnico desse homem? Era só uma frasezinha. Quem que é doido? A culpa é de quem? É da pessoa ou do psiquiatra que deu alta? Não, porque com certeza o psiquiatra do Detran deve ter pedido um laudo complementar para esse cara. Porque não tem como. Né? Porque, assim, depois desse tipo de acidente, a pessoa, inclusive, o Ministério Público pede para ser reavaliada, né? Sim, e aí tem que passar por uma Sim, reciclagem, né? sim. E ele passou. Isso que eu falo assim, a gente tem que, sim, valorizar o servidor público que produz, mas também, sim, permitir que a gente possa remover aquele que não é produtivo. Você sabe, você é cidadão também. Quando você sabe que você também é advogado, embora licenciado. Você sabe que muitas vezes só de estar com o crachá você é recebido de forma Diferente. muito diferente com o crachá institucional. A pessoa simplesmente quando vê na BINA que o número é corporativo de um órgão, ela atende. Ela responde o ofício. Então, Exatamente. assim, eu hoje na minha militância entendo que existe. Também penso assim como você, nós temos que talvez sim privilegiar quem queria trabalhar, e muitas vezes essa pessoa é um comissionado, simplesmente porque ele pode perder o emprego. Uhum. Isso é uma coisa que é uma verdade universal, me desculpe quem é servidor público, mas a pessoa que tem medo de perder o emprego realmente trabalha melhor. A pessoa que tem a estabilidade, ela precisa ser um ser iluminado em relação ao munus dela, para que ela não se frustre e simplesmente exista no trabalho, principalmente em repartição pública no executivo. Exatamente. Eu vejo nisso. A minha mãe é servidora pública, a vida inteira foi. Minha mãe é professora, pedagoga, aposentada do Estado como professora, depois fez outro concurso e ela é coordenadora pedagógica do IFMT. Minha mãe tem 73 anos. E ela sempre foi uma inspiração para mim no serviço público pela entrega dela no trabalho, sabe? Sempre trabalhou com muito amor, com muita paixão, com muita entrega, fazendo às vezes até mais do que era de Sim, sua competência, atribuição ali, de sua responsabilidade, não, mais de sua responsabilidade. E até hoje é assim. E eu acho tão bonito isso, porque é uma fonte de inspiração. Onde, em qualquer unidade do IFMT que eu chego aqui, eu sou filha da Nair. Nossa, sua mãe é isso, aquilo. Toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu posso ligar para ela, ela me atende, ela faz isso, ela faz aquilo. E eu acho tão lindo, porque isso sim é o servir o sim, público, né? Porque o servidor público é
Nós estamos ali para servir o público. Estamos ali para só bater ponto e Sim, tomar café e ir tomar embora. café e ir embora. Né? Não, a gente está ali para servir o público. E tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso consigo mesmo. Então, eu estou aqui, eu vou prestar meu serviço com excelência, porque eu estou prestando o serviço para o público, para o meu próximo. E não é todo mundo que pensa assim. Exatamente. Sim. Não, eu vejo isso pegando o gatilho. A pessoa que mais influenciou na minha carreira, nesse momento de vida, né, fez eu virar um advogado, é um professor. Assim como na minha infância eu tive fantásticos professores, eu também tive um que me frustrou. Eu digo assim que o professor que mais me engajou para a importância do quanto nós devemos nos... É verdade isso, tá? Eu vou te dar o nome em bastidor de quem é a pessoa. Mas assim, a pessoa que mais me... que fez eu... Todo mundo cresce no Brasil vendo a família falar, política, não sei o que e tal, assim. Mas eu tinha um professor que falava que, quando eu era criança, ele foi meu professor de geografia. Quando... Aqui em Cuiabá eu dei muito tempo no Notre Dame e acho que ele me deu aula na oitava série, como faz muito tempo. Ele dizia que o problema no Brasil, foi a primeira vez que eu escutei isso e talvez só fui anos depois digerir essa frase. O problema do Brasil é que a gente não pensava como sociedade. Que o brasileiro realmente, seja cidadão, seja servidor, seja político, ele não exerce seu munus. E esse era um cara que falava assim para mim, não, o Brasil, hoje, eu sou educador porque como ele é professor de geografia, ele sempre tentava colocar alguma coisa que nos influenciava Para a disciplina. para a disciplina, né? E da nossa atualidade. Embora ele desse geografia tipo global, ele sempre tentava trazer alguma coisa do nosso cotidiano. Mais próximo. Para nos engajar. Não mais palpável, né? Ele é de esquerda, mas ele nunca me engajou ou me influenciou a ser de esquerda, até porque eu não sou de esquerda, mas de fato ele nunca fez isso. Ele sempre tentava trazer, tipo assim, de forma imparcial, olha, gente, independente de viés e tal, vocês têm que fazer isso porque é a vida de uma outra pessoa, porque isso é uma questão governamental. E realmente, né, algumas pautas vão para um lado ou outro político, mas assim, todo mundo no Brasil, independente de ser de esquerda, direita, centro ou corrupto, paradoxalmente, né, Renato Russo tinha razão, todo mundo quer a prosperidade da nação, né? Mas não acontece. Mas esse cara, ele falava para mim que ser professor era um mundo que mudou a vida dele, que tinha que educar as pessoas, e ele foi preso em uma operação policial por volta de 2016 ele foi em algum momento nomeado subsecretário ou secretário adjunto de educação no estado de Mato Grosso. E cara, ele desviava dinheiro de merenda em escola onde a única refeição do dia das crianças era aquela merenda. Cara, isso deve ter vindo para você assim como uma faca, né? Foi, porque eu encontrei esse cara várias vezes depois da minha vida, inclusive eu nunca falei isso pra ele, assim, até esse dia que eu vou contar agora. Uma vez eu encontrei ele numa barbearia, perto do condomínio que eu moro, e ele tava lá, eu falei, nossa, professor... Quase pelo nome. E assim, eu falei, nossa, isso daqui e tal. Ele lembrou de mim, nossa, você é meu aluno. Porque ele tinha feito um júri simulado comigo e minha turma, né? E foi minha primeira experiência como juiz. Ele me colocou juiz de um júri simulado sobre discutir sistemas econômicos, capitalismo e socialismo. E isso marcou, assim, foi a coisa mais diferente que eu fiz na escola, assim, até o ensino médio. E aí eu perguntei pra ele, não aguentei, sabe? Ele lá falando dos velhos tempos e tal, e ele era um cara que vivia muito bem, porque roubou dinheiro público, fez um acordo. E eu perguntei pra ele, professor, o que o senhor fez e tal? Ele assim, você não faria? Eu falei pra ele, não. E assim, eu vi que o cara deslanchou, né? Entendeu? Natural. E eu falei pra ele, inclusive, se eu pudesse ser sincero, quando eu soube da notícia, acabou comigo, porque o senhor foi literalmente a primeira pessoa que me engajou, me inspirei, pautei minha vida. Processei o cara que te nomeou, que te indicou para esse cargo, inclusive. Aquele prefeito. E é verdade, ele é do mesmo grupo político. E aí, diante disso, ele falou assim, olha, sim, legal, mas desculpa, eu fiz, né? Inclusive, até fiz um acordo recentemente. E aí, tipo, ele vai... Perdão. Ficou emocionado. Fiquei emocionado. A revolta é tanta. Não, eu fiquei puto, de fato, porque... A revolta é tanta. Eu gesticulo, né, gente? E aí eu bati no copo. Mas assim, ele
cara, ele vai devolver parcelado parte do que ele desviou, e assim, não é nem o que ele desviou tudo, sabe? Cara, tipo, isso, realmente, escolas em que crianças carentes iam para a escola e faziam a sua única refeição, dinheiro de merenda. Isso é triste. Ah! É nesses momentos A gente perde a pena da humanidade, né? e que a gente vê a importância que tem de fomentar isso aqui que a gente está fazendo. Sim. E de continuar o trabalho que você faz, Juliano, das ações, das ações Populares, né? populares, sabe? Porque é ali que vai atrás do que? De resposta para isso. Sim. É um negócio. Cara, esse caso. De todos os casos da minha vida que eu tive nojo, esse me deu gastura. Eu já defendi um juiz e eu não gostei no final, mas assim, esse caso não defendi. Mas assim, por ser uma pessoa. Cara, foda assim, o que fode o advogado? Eu brinco que eu nunca pergunto se a pessoa faz, ou os motivos dela fazer. Nesse caso eu não aguentei. Eu perguntei pra ele e ele me respondeu com toda a sinceridade hipócrita do Naturalidade. mundo e naturalidade do mundo. Com toda a hipocrisia, ele disse que fez, que era muito bom, que ele fez um monte de coisa, viajou para não sei lugar, pagou faculdade para não sei quem, não sei para quem, mas... Enfim, cara, isso me correu tanto, porque ali literalmente, a gente estava falando até em bastidores, né, que eu faço isso muito pelo meu idealismo mesmo. E, cara, ele me matou por dentro. Ali, o seu herói, vamos dizer assim, o seu herói da Sim, sua foi um infância, professor da sua adolescência ali, e ele me matou. se transformou no vilão. E isso te frustrou Sim. imensamente. Eu lembro que quando teve a notícia na época, cara, assim, eu já fiquei puto, mas eu não que eu fosse idealista sobre esse ponto, né? Eu não pensei, nossa, ele é inocente. Pensei, caralho, ele deve ter feito. Porque ele tava um cargo muito alto, né? Então, assim. Mas eu nunca Já tive. pensou assim, teria como, né? Teria como, né? Assim, não sou hipócrita, gente. Eu guardo minha opinião pra mim em alguns casos, mas nesse caso aí mexeu muito comigo. E quando eu tive a oportunidade de encontrá-lo e eu falei sobre isso, cara, isso me corroeu demais. Até hoje me corrói, porque é o que me motiva às vezes. Eu sempre tento fazer alguma coisa para dar um retorno, porque eu brinquei com você outra vez, né? Eu advogo especificamente com coisas que ajudam pessoas que não são tão boas como o mundo. Então, por isso eu faço um pro bono, por isso eu tento comprar uma briga dessas, porque eu brinco que lá no escritório eu melhoro o mundo às vezes. Às vezes. Mas o equilíbrio é É o tudo, equilíbrio. né? E isso é fundamental. E você ter essa visão humanitária, cidadã da sociedade como um todo, é o que te move, né? É o que te traz esse movimento e essa pulsão. E que nós venhamos fomentar essa visão de sociedade. Eu acho, eu na última ocasião eu brinquei falando assim, se você vê um problema, liga pra mim e fala, não, assim, não quero captar cliente, mas de fato eu não ganho dinheiro com isso, eu não cobro, se alguém da OAB vê isso aí, não tô falando sobre cidadania. Qualquer pessoa que tem algum problema, eu faço isso porque realmente eu gosto. Vocês podem fazer pelo parquet também, tem a representação anônima lá, né? Entra no site do Ministério Público, tem a ouvidoria, você pode fazer a sua representação sem se colocar seu nome, pode ser anônima, pode ser sigilosa, você coloca o seu nome, mas Sim, fica em sigilo os seus dados. Então, entra no site do Ministério Público, lá você pode fazer pela ouvidoria. sim, conta a história, eles vão atrás, se preferir fazer comigo, também vou atrás, porque assim, o problema pra gente muitas vezes é que não tem um esforço colaborativo, né? E eu acho que esse é o papel que todo mundo deve fazer, porque querendo ou não, todo cidadão, até mesmo aquele que às vezes anda errado, ele se indigna, né? Na advocacia eu aprendi uma frase, eu não faço criminal, gente, mas assim, eu já tive a vivência que me propiciou a ideia de um criminoso me dizer, um criminoso de coisa tipo, que as pessoas acham moralmente repugnante, tipo, um assassino me dizer assim, doutor, eu só mato gente, quem destrói a sociedade é o político. Hoje dói, mas é verdade, né? Nesses ambientes que propicia a corrupção, acho que é o grande chaga da nossa sociedade e que mata muito mais gente do que qualquer outro crime, Sim. né? Pessoas morrem em filas de hospitais por conta da corrupção, pessoas morrem nas ruas por conta da corrupção, por falta de segurança.
tudo influencia e interfere em todas as áreas. As pessoas deixam de ter um propósito de vida por não ter a educação Interfere no direito da que pessoa, né? Porque às vezes até não no direito de escolha. Sim. Porque às vezes não é uma questão de ter o dinheiro para fazer aquela coisa, no caso do SUS, por exemplo. É simplesmente definir, às vezes, uma política pública, sei lá, um reajuste na tabela SUS. Como não vota porque alguém não tem interesse que vote a legislação? Porque esse é outro ponto, né? Hoje no Brasil, nós vivemos uma era onde políticos não apresentam projetos. Alguém que tem interesse na legislação que apresenta o projeto para o político impulsiona. Como o político não gosta muito, o legislador não gosta muito de legislar, porque é difícil legislar, você sabe disso, tem uma série de critérios. Pegar um projeto pronto, até mesmo às vezes de outro estado, copiar uma ideia, não estou julgando, não é inválido. Mas é o que acontece na prática, a pessoa não pesquisa uma solução imediata para aquele problema, muitas vezes ela pega algo pronto. Então também por isso dá errado. Então assim, como tem essa questão da corrupção, a pessoa não pesquisa, ou então a pessoa já pega pronto. Eu acho isso um problema muito grande, porque quanto mais a gente sobe em jurisdição, ou então em competência legislativa, pior fica o problema. Igual, por exemplo, assim, eu não endosso o atual governo, mas a gente estava comentando na outra ocasião que eu fico muito feliz, por exemplo, de ver a população se manifestar contra e o governo voltar atrás, independente de quem seja. Na nossa última entrevista, a gente estava falando que no dia, na véspera, né, o governo tinha anunciado o aumento do IOF, todo mundo ficou puto, o governo voltou atrás. Eles estão tentando aumentar a taxação de outras formas, assim. Chegou num ponto tão bizarro, não porque é esse governo, gente, mas assim, a gente não vota a matéria tributária. A gente fez uma reforma tributária que só é reforma no nome, na verdade ela complicou muito mais, gera uma complicação jurídica muito grande que o Brasil vai enfrentar, né? A gente vai ter, para determinados segmentos, dois regimes tributários ocorrendo simultaneamente, né? Isso é um problema. Onde a gente basicamente aumenta a arrecadação no sentido de cobrar mais imposto, mas não vai ter talvez a mesma receita e os estados que produzem não recebem o que deveriam receber. Então, por exemplo, assim, a gente votou nesse povo que aprovou um negócio que na verdade não beneficia ninguém. Não resolve. Não resolve a vida de ninguém, resolve a vida deles. Eu brinco que Brasília legisla para Brasília, né? Brasília legisla para Brasília mais uma vez. Por isso que eu falo assim, não sei qual é a solução, mas com certeza, em algum momento a gente tem que se reunir como sociedade, talvez pedir um recall total da República, né? Eu brinco que é uma ideia anarquista, derrubar a República e fazer uma nova Constituição. Porque do jeito que está, é aquela coisa que a gente vê em conversa de bar, né? É só jogar uma bomba e devolver para os índios. Devolve sim. Vamos fomentar esse pensamento, Sim. Vamos fomentar essa busca por uma sociedade melhor. Nós todos, enquanto sociedades, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, buscar algo melhor em prol de todos. Não, isso é melhor para mim, isso é melhor para minha família, isso é melhor para fulano, isso é melhor para ciclano, mas em prol de todos. Juliano, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por compartilhar com a gente, por fomentar essa visão cidadã que você tem e essa sua luta em prol da sociedade. Não, eu agradeço o espaço, porque é um trabalho de formiguinha, né? Assim como você faz lá do outro lado, eu também faço aqui, então acho que realmente nessa luta que não tem bandeira, não tem partido, não tem dono, Exato. A gente deve sempre propagar ela. Então, obrigado pelo espaço. Direito Mais Café aqui na Vieiras Café Bar e Artes, mais uma vez trazendo esse debate jurídico, trazendo esse debate filosófico e social tão importante para toda a sociedade. Muito obrigada, gente. Obrigada, Juliana. Até a próxima. Até.